Blefaroplastia em orientais, o que realmente muda e o que precisa ser respeitado. Se você é oriental e já pensou em fazer blefaroplastia, existe algo que quase ninguém te explica e que pode definir se o seu resultado será natural ou estranho para o seu próprio rosto. Blefaroplastia em orientais não segue o mesmo padrão. Muita gente acredita que blefaroplastia é uma cirurgia igual para todo mundo. E esse é um erro importante, principalmente em pacientes orientais. A pálpebra oriental tem características anatômicas próprias, distribuição de gordura diferente, relação diferente entre pele, músculo e estrutura óssea. Quando essas particularidades são ignoradas, o risco é alto. Resultados artificiais, olhar estranho, sensação de não se reconhecer no espelho. Blefaroplastia em orientais não é adaptação de técnica, é planejamento específico. E isso explica um medo muito comum nesse público. O medo de perder os traços é real e legítimo. Muitos pacientes orientais chegam ao consultório com o mesmo receio. Eu não quero deixar de parecer oriental. Eu não quero ficar com cara de mangá. Esse medo não é exagero. Ele nasce de resultados mal planejados que descaracterizam o olhar. Uma blefaroplastia bem feita não apaga identidade, não transforma o rosto. Ela respeita proporções, expressões e história facial. Quando o planejamento é correto, o olhar muda, mas a pessoa continua sendo ela mesma. E é justamente nesse ponto que surge uma confusão frequente, reposicionado com coesão. Querer criar um sulco palpebral não é um capricho. Muitos pacientes orientais convivem com um incômodo silencioso. Gostariam de criar um sulco palpebral, mas escutam a vida inteira que isso é desnecessário, que é futilidade, que não precisa. O problema é que esse discurso invalida um desejo legítimo. O sulco palpebral interfere na expressão, na simetria do olhar e na forma como a pessoa se enxerga. Quando esse desejo é consistente, ignorá-lo traz neutralidade, traz frustração. Blefaroplastia não é sobre impor vontade médica, é sobre entender se existe desejo real, indicação anatômica e possibilidade segura de execução. E quando isso não é bem compreendido, surgem decisões equivocadas. Copiar o olho de outra pessoa costuma dar errado. Um erro comum é achar que criar um sulco significa copiar um padrão, trazer fotos como referência absoluta, buscar o olho de outra pessoa. Mesmo entre orientais, a anatomia varia muito. A altura da pálpebra, espessura de pele, volume de gordura. Quando a expectativa não respeita essas diferenças, o resultado perde naturalidade. O objetivo não é copiar um olhar, é construir o seu de forma harmônica. E isso exige muito mais do que boa intenção. Criar sulco em orientais exige técnica específica. A blefaroplastia em orientais, com ou sem a criação de sulco, exige domínio técnico. Milímetros fazem diferença. Um sulco muito alto pode artificializar o olhar. Retirada excessiva pode gerar retração. Desrespeitar a função palpebral pode causar desconforto ocular. Por isso, experiência específica é fundamental. Não é uma cirurgia genérica, é uma cirurgia de precisão, mas técnica sozinha não garante um bom resultado. Resultado natural é mais importante do que resultado chamativo. Muita gente acha que um bom resultado é aquele que chama atenção. Na blefaroplastia, isso costuma ser um sinal de alerta. O melhor resultado é aquele que se integra ao rosto, que melhora a expressão sem roubar identidade. Especialmente em orientais, exageros ficam evidentes. Naturalidade não é ausência de mudança. É sinal de respeito à anatomia. E tudo isso começa muito antes da cirurgia. Tudo começa na consulta. A consulta é onde tudo se define. Desejo, expectativa, limites anatômicos. É ali que se entende se o sulco é um desejo real, se há indicação segura. E qual é o resultado possível, sem promessas irreais. Blefaroplastia em orientais não é sobre transformar. É sobre alinhar imagem, identidade e bem-estar. E é isso que muda completamente a experiência. Blefaroplastia em orientais não é sobre seguir um padrão estético.
É sobre respeitar anatomia, desejo e identidade, com técnica e consciência. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a blefaroplastia de outra forma, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que já pensou em criar o sulco, mas nunca se sentiu à vontade para falar sobre isso.